16, do versículo 10 ao versículo 18, que diz-nos assim: a palavra de Deus: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestida a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Olha o que diz o verso, nós vamos reler. Eu convido os irmãos a lermos todos numa só voz, versículo 11, por favor. Vamos juntos? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O tema que eu dei a essa reflexão é esse apelo que Paulo faz aí: vistam toda a armadura de Deus. O que isso significa? Uma das coisas que ele diz aí no versículo 11, no final do versículo 11, ele diz: para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. O pessoal tem um ditado: a cilada está aí mesmo, cai quem quer. Pois é, as ciladas do diabo para cristãos estão aí mesmo, cai quem quer. Não é nem cai quem quer, cai quem não vigia e ora, cai quem não usa os componentes da couraça e da armadura de Deus. Não temos desculpas para as nossas quedas. A palavra de Deus nos chama para ficar firmes. Nós somos chamados para andar com firmeza. O cristão precisa andar com firmeza. Há uma luta, há desafios, mas não há desculpas para as quedas. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina como ficar firmes, como fortalecer a nossa fé, para vencer essas batalhas. E o conselho mais amplo desse texto é: vistam toda a armadura de Deus. Nessa frase, se há uma palavra que eu destacarei aqui, é toda. Se deixar alguma parte de lado, corre o risco de se tornar vulnerável em determinado ponto nas suas batalhas espirituais. Então se faz necessário vestir toda a armadura de Deus. E aí no final do versículo 11 ele está dizendo assim: para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existem 3 ações malignas que o diabo faz com as pessoas. Quais são elas? Alguém lembra aí? As 3 ações malignas que o diabo faz com as pessoas: ele oprime pessoas, o diabo oprime pessoas. O diabo se apossa, e eu estou falando do diabo e seus demônios, ele se apossa de pessoas e ele induz pessoas. São 3 formas do diabo agir. Aí eu vou dizer uma coisa: o diabo não pode se apossar da mente e do coração de um cristão comprometido com Deus, nascido de novo pela fé em Cristo.
Não tem jeito. O apóstolo João diz que o maligno não nos toca. Cristão não é para andar com medo do diabo. Eu fico incomodado quando eu vejo cristão expressando algum medo, alguma preocupação. Eu vejo o pessoal abre espaço para tanta bobagem na vida, aí o cara com medo de inveja, de maldição, de olho gordo. Aí os aproveitadores pegam e fazem a propaganda. Você que está com problema de inveja, de maldição, não sei o que, de olho gordo, vem aqui para a gente quebrar isso. Pelo amor de Deus, crente, com medo dessas coisas, fala sério. O Espírito Santo está na sua vida ou não está? Se o Espírito Santo está na sua vida, você não... Azar de quem tiver suas invejas, suas maldições, seus olhos gordos, sei lá o quê. Azar dele, coitado, escravo do diabo. Agora, pessoas que acreditam nisso se tornam vulneráveis a isso e ficam com medo dessas coisas. E a Bíblia nos ensina que não precisamos ter isso. O que nós precisamos? Precisamos nos revestir. E aí é o que nós vamos falar aqui, de vestir toda a armadura de Deus. E não tem que ter medo dessas coisas. Não tem que perder sua paz por causa disso. Certo? Quando eu disse que as ciladas, falando aí no final do versículo 11, que as ciladas estão por aí, eu disse que nós temos que ficar firmes quando as ciladas do diabo, elas estão por aí. Eu vou remeter aqui a um outro texto em que Jesus nos alerta sobre isso. Mateus 26, 41. Alguém lembra o que diz lá? É uma sugestão aí para você aprender de cor esse versículo. É um versículo muito bom para se saber de cor. Mateus 26, 41. O que ele diz? Jesus diz: vigiai e orai. Para quê? Para não cair em tentação. Está projetando lá. Para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meu amigo, tem gente que pega esse versículo, a maioria das pessoas só sabe uma frase desse versículo. A carne é fraca, pastor. É porque a carne é fraca. Não venha no meu lado com esse papo de carne fraca, não, seu hipócrita. Caiu não é porque a carne é fraca, não. Caiu é porque não vigiou e não orou. Jesus está dizendo aí, não é? Olha lá, vigia e ore para não cair em tentação. Caiu é porque não vigiou e não orou. Não é porque a carne é fraca, não. Tem as armas, tem os meios para não cair nas ciladas, mas não faz o que precisa ser feito. Certo? E aí daqui a pouco eu vou falar dessa coisa do que precisa ser feito. A última coisa que eu vou abordar aqui é: faça o que precisa ser feito. Mas aí, antes de detalhar isso um pouco mais, eu quero recordar algo que nós já compartilhamos aqui nessa leitura de Efésios. Volta a sua Bíblia aí para o capítulo 4, presta atenção rapidinho aqui nos versos 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. Olha o que Paulo diz aí: quanto à antiga maneira de viver, antes de você entregar sua vida a Cristo, vocês foram ensinados a três coisas. Primeiro, qual é a primeira coisa? Despir-se do velho homem. O que é isso? Deixar hábitos da vida de pecado da pessoa que não está comprometida com Deus. Ninguém progride repetindo velhos hábitos. Ele compara como uma roupa. Tem gente que está tão envolvido por velhos hábitos nocivos e prejudiciais que não progride, não sai do lugar, a vida não dá certo, as portas não se abrem. Não tem como haver novidade na vida que está agarrada a hábitos velhos. Primeira coisa, tem que se desfazer. Vou dizer uma coisa para os irmãos: tem coisa que tem que ser deixada para trás. Já falei isso aí um dia, vou falar de novo.
Tem amizades que tem que ser deixadas para trás, porque está atrapalhando a sua vida. Velhas amizades têm que ser deixadas para trás. Velhos relacionamentos, velhos hábitos. Tem que pensar na nossa vida o que precisa ser tirado. De vez em quando a gente chama aqui para um bazar e distraga as coisas que você não usa mais. Desapega, é o lema da OLX, né? Desapega de hábitos velhos, de pessoas velhas, de vícios velhos que te amarram lá no passado, que não te deixam prosseguir, prosperar, conquistar, avançar. Tem muita gente repetindo hábitos velhos. Isso é uma coisa muito séria. Pior que isso passa de geração para geração. Às vezes o filho herda um hábito velho dos pais e passa a vida repetindo a besteira. Você já viu a história? O pai que batia na mãe e o filho fica todo revoltado contra o pai, e quando ele casa ele vai bater na mulher também. Coisa do capeta. Já viu a pessoa que a mulher que apanha do marido, aí se separa daquele marido, casa com o outro para apanhar de novo? Eu já vi isso repetir 3 vezes com a mesma mulher. Largou um porque apanhava, casou com o outro, foi apanhar de novo, casou com o terceiro, foi apanhar de novo. Tem uma coisa errada, tem que prestar atenção no que está fazendo. Se não se despir, o primeiro conselho que ele está dando, tem que largar, despia, deixar para trás, é tirar a roupa velha. Eu falei para aqui para os irmãos, eu tenho um hábito, nós fomos o nosso jantar de Natal lá em casa, meu Eugênio chegou com a camisa, me deu de presente, eu tirei a camisa, que eu estava vestindo a camisa dele, já fui jantar o jantar de Natal em casa com a camisa que eu acabei de ganhar. E estou vestindo ela, eu achava ela para lavar, ela assim. Desde domingo. Eu estava aqui num culto aí, no tempo desse aí, o Mesquita chegou com a camisa, eu fui lá no banheiro, tirei a que eu estava vestindo, que ele me deu, e fiquei no culto. E aí, quando eu vou pegar uma roupa lá no guarda-roupa, eu pego a mais nova que tiver. A mais nova na hora. Tem certas coisas que tem que ser deixadas para trás, substituídas por coisas novas. Não dá para avançar agarrada a hábitos velhos, a pensamentos velhos, a ideias velhas. Tem que renovar. E aí, foi bom falar isso. Olha, primeira coisa, quando a antiga maneira de viver, dispõe-se do velho homem, larga as coisas velhas para trás. Segundo, no mesmo versículo, aliás, no mesmo versículo não, no verso 23, passa para o verso 23 aí, ó. A serem renovados no vosso modo de pensar. A verdadeira mudança começa lá dentro de nós. Não dá para viver o novo pensando velho, pensando do mesmo jeito. Como é que eu faço para pensar coisas novas? Converse com gente nova, conheça lugares novos, leia novos livros, pesquise novos assuntos, frequente novos lugares, para ter pensamentos novos. Já viu gente que não sai do lugar, e aí não sabe por que não sai do lugar, não prospera, é porque pensa do mesmo jeito. É muito bom falar nisso nessa noite, porque nós estamos para mudar o ano, e a gente fica desejando um feliz ano novo, muita prosperidade no ano novo. Não vai acontecer ano novo, não vai acontecer felicidade no ano novo, não vai haver prosperidade no ano novo se continuar pensando do mesmo jeito. Tem que renovar o modo de pensar. Eu tenho uma coleção de Bíblias e minha coleção de Bíblias cresce cada vez mais. E eu leio versões variadas e Bíblias de estudos variados, justamente para eu conhecer ideias e pensamentos de novas equipes de tradutores da Bíblia, e como isso expande a minha mente. Uma das coisas mais tristes que eu vejo é a pessoa anos e anos e anos na igreja e pensando do mesmo jeito que quando ele começou lá há 30 ou 40 anos atrás. Aquela mentalidade dizia assim, tamanho do salário do professor Raimundo. Mesmo
dia, não aconteceu nada de novo. Esse pastor aqui não é o mesmo de 5 anos atrás, não é o mesmo, não tem o mesmo pensamento. Tem coisas que são bases e que não dá para mudar, mas tem muita coisa para ser compreendida, para progredir, para conquistar. Há muita coisa. E aí esse versículo aqui é chave. Não dá para sair do lugar pensando do mesmo jeito, porque dos nossos pensamentos vêm as nossas palavras, vêm as nossas ações. Então tem que mudar o modo de pensar. Como é que eu mudo o modo de pensar, pastor? Como eu disse, se relacione com novas pessoas, vá a novos lugares, frequente novos lugares, tenha novas experiências, se abra para novas experiências, frequente, vá em novos lugares, frequente novos lugares. Eu estou me policiando nisso, eu quero conhecer novos lugares, quero voltar em alguns lugares que eu já tive, mas eu quero conhecer novos lugares, novas pessoas. Uma armadilha do diabo hoje para muita gente é comportamento do antissocial. Tem gente que tem terror de gente nova, de conhecer gente nova. Pois é, eu estou doido para conhecer gente nova sempre. Isso vai fazendo você converse com outras pessoas que não são lá no seu círculo de amizade. Isso vai te dar novos pensamentos, novas ideias. Cuidado para não ficar na mesmice, porque senão a vida fica do mesmo jeito e não progride. Aí a última coisa que ele diz, por isso que eu estou associando esse texto ao que nós vamos falar lá no capítulo 6, verso 11. O versículo 24, a primeira coisa foi: larga as coisas velhas para trás, verso 22. Segunda coisa, verso 23, muda os pensamentos, muda as ideias, certo? E verso 24, a terceira coisa, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Revestir-se do novo homem. O que significa? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Olha lá em Romanos 13. Romanos 13, isso aqui é só um pano de fundo para a gente voltar lá para Efésios 6, 11 em diante. Romanos 13, versículos 12 a 14. Romanos 13, 12 a 14, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha lá, é isso mesmo. Ele diz assim, a noite está quase acabando, o dia logo vem. A noite é a vida nessa terra, o dia é o novo dia com Cristo que ele está falando aqui. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. Vê como é a mesma ideia? Larga as coisas velhas para trás, revistamos-nos da armadura da luz. Olha que fala maravilhosa. Quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. Comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia, e não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Olha o verso 14. Ao contrário, revistam-se de quê? Do Senhor Jesus Cristo. Você é cristão, revista-se do Senhor Jesus Cristo. O que é revestir-se do Senhor Jesus? É imitar a conduta de Jesus, é seguir os ensinos de Jesus, os exemplos de Jesus, é obedecer aos mandamentos de Jesus, é conhecer Cristo. Isso é revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Cristãos revestem-se de Cristo. Então, quando Paulo diz lá em Efésios, vamos voltar agora para Efésios, vamos lá para Efésios, capítulo 6. Quando Paulo diz aqui no verso 11, vistam toda a armadura de Deus, se quiser resumir tudo isso, dá para resumir lá em Romanos 13, verso 14. Revista-se de Cristo. Você é um cristão, as pessoas ao seu redor têm que ver Cristo na sua vida. Aquele papo do Anderson Freire, eu sempre critico essa música aqui. Eu gosto muito das músicas do Anderson Freire, eu ouço as músicas dele, inclusive a raridade. Mas tem uma parte na raridade que
Isso. Qual é a parte? Ele canta: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Sabe o que eu digo? Chore. Se o mundo não está notando que você é cristão, chore. Tem um negócio muito errado na sua vida. Está vendo que você não é cristão. As pessoas convivem com você e não veem que você é cristão. Então chore, tem um negócio muito errado com você. Lembro toda vez que eu falo disso, eu lembro daquele irmão. Eu era pouco tempo de casado com Rosinha, morávamos em Carolina, no Maranhão. Tinha um irmão lá na igreja primeira de Carolina, filho de uma família tradicional da igreja primeira de Batista de Carolina, criado no evangelho desde a infância. Não sei, eu tenho a impressão de que o primeiro emprego dele, ele passou no concurso do Correio, trabalhava no Correio da cidade, conhecido lá, trabalhou desde sempre naquele Correio. Né? E aí um dia a Rosinha chegou lá, e aí tinha uma moça falando com ele no balcão do atendimento lá do Correio, e a moça dizendo: fulano, e tu é crente? Eu nunca imaginei. Ô vergonha! Ô vergonha com um cara desse, bem feito! Tu é crente? Eu nunca imaginei. A Rosinha disse que quando ele viu o Rosinha, quase mergulho para debaixo do balcão, de vergonha. Da moça que conhecia ele, sabe lá de quando? Fulano, tu é crente? Eu não sabia. Mas bicho, era tão sem vergonha, todo domingo de manhã, em vez dele para IBD, e eu andava brincadeira lá na diversão dele preferida, era pôr galos para brigar, rinha de galo. Aí fica difícil de ser visto como cristão. Quando nós estamos verdadeiramente comprometidos com Cristo, de verdade, não tem jeito. Quem convive conosco vai perceber. Ele pode até não saber distinguir, mas tem uma coisa diferente com essa pessoa aí. Aí o Anderson Freire, infelizmente, falhou naquele ponto. Se o mundo não está vendo Cristo em você, é bom você começar a chorar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, já não tem misericórdia de mim, tem um trem errado comigo. Porque as pessoas não estão vendo que eu sou o servo do Senhor. Tem um negócio errado nessa história. Tá certo? Mas aí vamos insistir um pouquinho mais. Olha o que é dito aqui na sequência. Eu falei no versículo 13: vistam toda a armadura de Deus, toda. A ênfase está no toda. Não deixe nada na sua vida vulnerável. Ele vai falar de 7 partes dessa armadura de Deus. A gente vai ver na sequência. Para ficar firme, vem luta, mas não se abale, fique firme contra as ciladas do diabo. As ciladas estão aí, mas não precisa cair. Pulamos do verso 12, que já falamos um pouquinho dele, vamos para o verso 13. Por isso, olha o que ele diz de novo. Qual é o chamar de novo? Mesmo do verso 11. Por isso, vamos juntos? Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Tem muita coisa para pensar aqui nesse verso 13. Primeira coisa, todos nós nessa vida temos dias bons, mas temos também dias maus. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, o que ele disse? Fruto daquela árvore que está no meio do jardim vocês não comem, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Aí a serpente diz: como meu pai? Deus está sabendo, Deus está sabendo. Quando vocês comerem essa fruta, vocês vão ser iguais a Deus, conhecendo o quê? O bem e o mal. E aí quando o Adão e Eva foram lá e comeram, aí Deus expulsa e diz: o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Presta atenção. Eu e você estamos aqui neste planeta para conhecer o bem e o mal. Eu e você estamos aqui neste planeta para conhecer o bem e o mal. Nós temos experiências muito boas e temos experiências muito ruins na nossa vida, é normal. Esse mundo tem esses dois lados, o bem e o mal, estão presentes aqui. E aí o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 13 que nós temos dias maus a enfrentar. Vem crises, vem lutas.
umas maiores, outras menores, mas vem para todos. Não tem jeito. Neste mundo nós temos dias maus. Jesus termina o Sermão do Monte, aquele sermão lá de Mateus capítulo 5, 6 e 7. E no final lá é Mateus 7, 24 a 27, nós não vamos ler, vou só recordar para você. Jesus diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Por quê? Vieram ventanias, enchentes, tempestades e deram com ímpeto contra aquela casa, e a casa não caiu. Por quê? Porque estava construída sobre a rocha. Aí ele diz: e aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam será semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. A mesma coisa que o que construiu sobre a rocha veio para o que construiu na areia. O quê? Enchentes, ventanias, tempestades deram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu. E aí Jesus vai dizer: foi grande a sua queda. Por quê? Porque não estava construída sobre a rocha. Aqui as ventanias, enchentes, tempestades que dão com ímpeto contra a casa de um e de outro representam as adversidades da vida que todos nós enfrentamos. Mais cedo ou mais tarde vem, maior ou menor vem, adversidades, e a gente tem que estar consciente disso. Não é o fato de que agora eu creio em Cristo que eu estou isento de passar por adversidades. Pelo contrário, Jó passou pelas maiores adversidades justamente porque era fiel a Deus. O apóstolo Paulo diz a Tito que todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. E Jesus diz: no mundo vocês terão tribulações. Agora o que não pode é se abater, é negligenciar o que nós temos para enfrentar essas adversidades. De novo, versículo 13. Nós vamos parar no versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E aí ele diz uma coisa: resistir no dia mau e permanecer como? Cristãos vão enfrentar dias maus, mas depois, no final das contas, eles vão permanecer inabaláveis. As adversidades derrubam quem não é cristão, e grande é a queda de quem não é cristão. Mas quem verdadeiramente está comprometido com Cristo pode até ser sacudido, pode até cair, mas não vai ficar caído. Lá no Provérbios, eu não me lembro a referência em Provérbios, se alguém achar aí, me fala. Lá em Provérbios, 7 vezes cairá o justo, mas qual é a promessa? O Senhor levanta de novo. Essa é marca de cristão verdadeiro. Quem não é cristão verdadeiro vai cair por uma adversidade da vida e vai ficar caído. Mas cristãos verdadeiros podem até cair, mas não vão ficar caídos. Olhe para Cristo, se agarre a Cristo, que Ele te restaura, Ele te conserta a tua vida. A irmã Francisca pedindo oração aí pelo filho e pelo irmão, ambos vindo de casamentos destruídos. Olha que tragédia! Pessoas que não se comprometem com Deus. Casamento de cristão também pode ser destruído, mas não deveria ser. E aí qual é a promessa? Deus restaura, Deus conserta, Deus transforma aquele que vem a Ele e que confia nele. É a diversidade que a gente enfrenta. É um retrato de quando nós não nos revestimos, não nos vestimos verdadeiramente da armadura de Deus. Eu escrevi aqui uma frase que eu quero ler para os irmãos. Durante o percurso da nossa caminhada na fé cristã, há momentos em que podemos até se abalar, mas depois, olha essa frase aí no versículo, ó. Vamos ler o verso 13 de novo? Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo.
Provérbios 24:16. Rosinha achou o Provérbios. Lembra nós, Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Está vendo? 24:16. 24:16. O justo pode cair 7 vezes, ele pode cair diversas vezes, mas ele vai levantar de novo. Agora o ímpio, como é que ele diz? Será arrastado pela calamidade. Está me entendendo? Calamidade atinge a todos, adversidades atinge a todos, tragédias, destruição atinge todos. Agora o ímpio não vai ficar caindo, não. Pode até assim acabar, não vai ficar caindo, não. O crente não vai ficar caído. O cristão, o servo do Senhor Jesus, de verdade. Aí eu quero concluir com esse finalzinho do versículo 13. Depois de ter feito tudo, faça, é aquilo que eu falei no começo. Tem coisa que você precisa fazer. Às vezes você está querendo muito, Deus, faça isso por mim, coisa que é para mim fazer. E Deus diz, não, meu filho, é você que tem que tomar atitude. Tem que fazer o que precisa ser feito, tem que tomar atitude. Às vezes a nossa bênção, a nossa vitória, a nossa conquista está dependendo só de uma atitude nossa. Nada vai mudar se nós não tomarmos atitudes. Pensar é bom, pensar positivo é bom, mas agir é melhor. Falar tem lá seu efeito, mas fazer vale muito mais. Faça o que precisa ser feito, tome atitudes. Eu estou dizendo para mim mesmo, eu não quero entrar em 2024 repetindo as coisas do mesmo jeito, não. Eu quero fazer coisa nova. Eu quero levantar 5 horas da manhã e 5:30 estar lendo a Bíblia com quem queira ler a Bíblia comigo. Eu quero conhecer novos lugares. Eu quero viver novas experiências. Eu quero conhecer novas pessoas. Eu quero tomar novas atitudes. Algumas coisas vão dar errado, vão. Algumas situações vão me decepcionar, vão. Mas eu vou crescer. Mas eu vou galgar novos degraus na caminhada com Cristo. Então, o conselho é, aplicando o verso 13, vistam toda a armadura de Deus. Tanto o verso 11 quanto o 13. E do mesmo diz, vistam toda a armadura de Deus. E aí, quarta-feira que vem, a gente vai ver peça por peça dessa armadura.